Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, que tem mais um jogador convocado para a seleção brasileira, e eu vou dar minha opinião sobre essa convocação. Vocês já sabem quem é, provavelmente, se não sabem vão saber agora, é o zagueiro Fabrício Bruno, que foi chamado para a vaga do Militão, que se machucou e foi cortado da lista do técnico Dorival Júnior. E sobre essa convocação do Fabrício Bruno, eu vou dar minha opinião já, no vídeo de agora, e também falaremos no vídeo de agora um assunto que está gerando muita polêmica, fair play financeiro. Por que será que alguns clubes são contra e outros a favor? Eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente debater e vocês vão tirar a própria conclusão de vocês, se são a favor, se concordam com o meu pensamento ou não. Já a gente vai falar sobre esse assunto, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, Memphis Depay, vamos chamá-lo apenas de Memphis, porque é assim que ele gosta de ser chamado. Ele já deu várias entrevistas aí falando que ele não gosta do sobrenome, o nome Depay, que é do pai dele, que, segundo ele, o abandonou, não foi um pai presente. Então, por respeito ao jogador holandês de 30 anos, o Memphis ele vai custar mais de 3 milhões de reais por mês ao Corinthians, é isso mesmo. E eu tive que ler muita gente dizendo que o Flamengo deu mole, que eu, como flamenguista, estou com inveja do Corinthians, porque o Corinthians conseguiu a contratação desse jogador. Gente, esse jogador estava sendo oferecido ao Flamengo já há muito tempo. E obviamente que se o Flamengo quisesse contratá-lo, eu tenho certeza que ele ia preferir jogar no Flamengo a jogar no Corinthians. Isso não é um demérito à história, à grandeza do Corinthians. Pelo contrário, é apenas um momento. Você, como jogador, você ia preferir jogar onde? Seja bem sincero. No Flamengo, que está disputando sempre por títulos, salário em dia, uma baita estrutura. Ou no Corinthians, que atrasa salário com uma certa frequência, uma crise absurda fora das quatro linhas e nesse momento briga para não cair para a segunda divisão. Dito isso, vamos dar continuidade. O Memphis vai ganhar mais de 3 milhões de reais lá no Corinthians por mês. O Martial, atacante francês, pediu mais de 2 milhões para jogar no Flamengo. O Flamengo, obviamente, não topou nesse primeiro momento e muito menos cogitou em aceitar dar 3 anos de contrato para ele. Hoje, a gente pôde ver nas redes sociais o John Textor debochando do Flamengo novamente sobre fair play financeiro. Ele postou uma imagem da loja do Flamengo, o bonezinho lá, e ele brincando sobre isso e citando fair play financeiro. A Leila Pereira deu uma boa entrevista ao jornalista Flávio Prado, lá no canal dele. Eu assisti a entrevista inteira. E durante essa entrevista, a Leila Pereira fala de uma maneira direta, ela não cita o Corinthians, mas ela fala como é que tem clube que deve salário e faz contratação de peso. Se referindo ao Corinthians, que a gente sabe disso, foi uma maneira, digamos, simpática da Leila Pereira ao criticar a postura do Corinthians e de outros clubes também que praticam essa modalidade, digamos assim, porque para mim isso é doping financeiro. E aí eu quero entrar no ponto seguinte, por quê? Os clubes que estão muito bem administrados, bem na saúde financeira, que é o caso do Flamengo, é o caso do Palmeiras, é o caso do Fortaleza. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, que foi presidente de Fortaleza, o cara que comandou a reestruturação financeira do Fortaleza, ele citou o Flamengo como um bom exemplo de reestruturação financeira e também defendendo o fair play financeiro. Porque esses clubes que estão muito bem administrados e financeiramente falando também estão bem, eles defendem o fair play financeiro e outros clubes não defendem o fair play financeiro, como o Corinthians. Como o John Textor, que hoje é presidente de uma SAF do Botafogo, e ele critica muito o fair play financeiro lá da Europa. Tudo bem, eu acho que lá na Europa tem vários defeitos no fair play deles e vários clubes dão um jeitinho, entre aspas, de furar esse fair play financeiro, por exemplo, fazendo contratação através de metas, basta o jogador entrar 3 vezes em campo, que aí é obrigado a comprar. Enfim, por quê? Porque para o John Textor está sendo maravilhoso. O clube que ele administra, no caso o Botafogo, não fatura 1/3 do que ele está investindo. E repito, ele não está errado. Ele está dentro da legislação brasileira. Ele não está errado.
Agora, se tiver o fair play financeiro, ele não vai poder fazer esse tipo de investimento. E sejamos francos, ele vê no Botafogo a possibilidade de ser campeão. Porque os outros clubes que ele administra, no caso o Lyon e o Crystal Palace, não brigam por títulos. A verdade é essa. E o Botafogo, ele vê a possibilidade de ser campeão. Tanto é que ele está investindo pesado. Pesado. Por que o Corinthians não é a favor do fair play financeiro? Porque pode continuar fazendo o que eles estão fazendo. Contratando e devendo a Deus e o mundo. O meu ponto é o seguinte: o fair play financeiro tem que ser debatido. Independentemente de qual foi o motivo que alavancou esse debate, mas esse debate, esse assunto fair play, acontece há muito tempo. Em 2019, quando o Flamengo investiu pesado, muita gente falava, cadê o fair play financeiro? De uma forma ignorante, por sinal. Porque o Flamengo estava gastando dentro daquilo que poderia. O Flamengo é um clube responsável desde 2013. Quando a Leila Pereira chegou, na verdade a Crefisa chegou ao Palmeiras, lá, esqueci o ano, mas enfim, o então presidente do Atlético Mineiro falava em fair play financeiro de uma forma ignorante, porque a Leila Pereira e a Crefisa não estavam fazendo nada de errado. O fair play financeiro, ele vai melhorar e muito o produto futebol brasileiro. Tem que ter esse debate. Então, de um lado, os clubes que estão estruturados financeiramente são a favor. Do outro lado, outros clubes que não estão estruturados ou que são SAF não são tão a favor assim. Por que será? Acho que já deu para vocês entenderem, né, o motivo. E é por conta disso que o Flamengo não contrata por contratar. Você que acha que o Flamengo vai contratar por contratar um jogador para suprir a ausência do Pedro, você está errado. O Flamengo não pode fazer isso. Não pode pôr em risco a saúde financeira apenas para dar resposta ao torcedor. O Flamengo é um clube responsável financeiramente falando. Como é que você vai pagar mais de 3 milhões de reais por mês para um jogador? No caso, o Memphis, é o que o Corinthians está fazendo. Como é que o Flamengo vai contratar um jogador e pagar mais de 2 milhões de reais por mês? O Martial, que não joga desde dezembro. Se fosse um contrato até dezembro, curto, beleza. Mas o cara pede 3 anos de contrato. Como? O Flamengo não pode ser irresponsável. Infelizmente, o Pedro se machucou após o fechamento da janela de transferência. Nesse caso, a diretoria está certa. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Sobre os jogadores do Flamengo atual, nesse domingo eles receberam folga, tá? Se reapresentam segunda-feira e dão continuidade à preparação para pegar o Bahia na próxima quinta-feira, jogo importante pela Copa do Brasil. O Departamento Médico do Flamengo tenta deixar Gabigol, De La Cruz e Arrascaeta à disposição do técnico Tite, e o técnico Tite não terá mais um jogador para essa preparação, pelo menos nesses próximos dias aí até o jogo. Porque Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira para a vaga do Militão. E aí, cara, com todo o respeito ao Dorival Júnior, um cara que eu adoro, todo mundo que me acompanha aqui no canal sabe o quão fã eu sou do Dorival Júnior, como pessoa, como profissional. Mas eu acho que dessa vez ele errou. Com todo o respeito ao Dorival Júnior, sério, tinha mesmo que convocar um zagueiro? Não vou nem falar Fabrício Bruno. É apenas um jogo contra o Paraguai na terça-feira. A seleção brasileira já tem outros zagueiros lá. Gabriel Magalhães, Beraldo, Marquinhos. Tem o Danilo, que na minha opinião não é nem mais lateral direito. Para mim ele é zagueiro que pode fazer essa função. O próprio André já jogou de zagueiro no Fluminense. Eu acho que faltou um pouco de bom senso do Dorival Júnior e da CBF e não chamar o Fabrício Bruno, ou chamasse um outro jogador que não fosse atrapalhar o seu respectivo clube. Porque no caso o Fabrício Bruno só vai atrapalhar. O Fabrício Bruno não vai jogar. Não vai jogar. E eu não sou contra a convocação dele não, tá? Eu acho ele um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro atualmente. Acho até que os torcedores do Flamengo deveriam valorizá-lo mais. O meu ponto é chamar apenas para um jogo. Ele deixou de chamar o Rafinha para o ataque, porque o Rafinha estava suspenso para o jogo contra o Equador e não ia chamar apenas para o jogo contra o Paraguai. Vai chamar o Fabrício Bruno apenas para um jogo e aí atrapalha a preparação do Flamengo para o jogo importante pela Copa do Brasil.
Eu achei totalmente desnecessário. Para mim, faltou bom senso. Quero saber a sua opinião. E para finalizar, para quem pergunta sobre a data da cirurgia do Pedro, ainda não está definido porque o departamento médico está esperando a parte da lesão desinchar, porque ainda tem muita água ali, muito sangue, ainda está inchado, então tem que desinchar, tal como aconteceu com o Vinha, acontece agora com o atacante Pedro, e aí depois disso inicia todo o processo de recuperação, repito, toda a força para o Pedro, para ele voltar mais forte ainda após essa grave lesão que ele sofreu. O Luan Almeida pedindo para falar sobre o Flamengo. Bora lá, Luan. O Flamengo ainda não se decidiu sobre a contratação de um centroavante. Na quarta-feira da semana passada ocorreu o episódio Pedro, a lesão. Eu acho, na condição de um jornalista que acompanha todos os times, que diante da notícia do Pedro, no final da tarde a gente estava começando a live e surge a notícia de que ele ia passar por uma cirurgia para o ligamento cruzado, 9 a 12 meses. Já se sabia disso na quarta-feira. Ainda que você não quisesse fazer essa reunião na quarta, mas na quinta-feira pela manhã, na reapresentação do elenco, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, o Tite e toda a comissão técnica deveriam gastar o tempo que fosse necessário numa reunião para definir o que vai ser feito. Bom, o Pedro já se sabe que não vai mais jogar nessa temporada. Volta só na metade da outra temporada. Os outros dois jogadores da posição estão em baixa. O Carlinhos, não dá nem para dizer que está em baixa. O Carlinhos não tem nível para jogar no Flamengo. E o Gabigol está realmente em baixa, saindo do clube, com uma péssima relação com o Tite, com o Marcos Braz. O que a gente vai fazer? Essa reunião tinha que ter acontecido no máximo até 24 horas depois da lesão do Pedro, porque tempo é dinheiro, e nesse caso específico, se o Flamengo inscreve um reforço até essa segunda-feira, esse reforço fica à disposição para a Copa do Brasil, para o Brasileiro e para a Libertadores. Para a Copa do Brasil, só não nessa fase, né, mas para as próximas. Se o Flamengo deixa para resolver essa questão mais perto do dia 20, o Flamengo talvez só possa inscrever esse cara na Libertadores não, mas no Campeonato Brasileiro. Só para vocês entenderem, há 3 janelas, tá? 3 prazos agora. Nessa segunda-feira vence o prazo da Copa do Brasil. Se você quiser contar com um reforço nas semifinais da Copa do Brasil, você precisa inscrever o cara até essa segunda-feira. Isso vale para o Memphis no Corinthians, isso vale eventualmente para um centroavante no Flamengo. O prazo da Libertadores e da Sul-Americana se encerra na próxima sexta-feira, dia 13. Então, se não for inscrito até 13, você não tem mais esse jogador para as próximas fases de Libertadores ou Sul-Americana. E aí, a última fase, o último prazo previsto é o dia 20, mas que garante apenas a presença do cara na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, e por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Por que eu estou contando toda essa história? Porque o Marcos Braz deu ontem, sábado, uma entrevista à Flá TV, no intervalo de um jogo do time Sub-17, dizendo que até terça-feira o Flamengo se decide sobre contratar ou não um centroavante. Qual é a lógica de você esperar de quarta até a terça da outra semana para tomar decisão sobre reforço? Ah, Nicola, mas é um mercado meio complicado. É verdade, você só pode contratar jogador desempregado. Mas essa demora do Flamengo, por exemplo, já o fez perder o Memphis Depay. Ah, Nicola, mas o Flamengo não o quis. Pode ser, mas é uma opção a menos, tá? Átila Zapata, já falou muito de Corinthians hoje, fala do número de camisas vendidas pelo Flamengo, quanto o time ganhou com vendas de camisas. Átila, talvez você esteja se referindo ao Átila que é rubro-negro, né? Nessa semana o Alexandre Matos deu algumas entrevistas, e ele estava contando que já começou a discutir com a Adidas a prorrogação do contrato do Cruzeiro. A Adidas é fornecedora do Cruzeiro até dezembro do ano que vem, e você precisa debater a questão do contrato de fornecimento de material de camisas, sempre com no mínimo 1 ano e meio de antecedência, porque demanda muito tempo. Se você se acertar com uma outra empresa, para que ela escolha o uniforme, apresente, esse uniforme seja produzido. E aí, nessa entrevista, acho que foi ao Samuel Venâncio, foi sim, ele conta que tem um diálogo com o pessoal da Adidas desde a época em que era o executivo de futebol do Palmeiras. E em determinado momento ele pede um aumento para a Adidas e o pessoal da Adidas fala: Matheus, vem cá. Dá uma olhada nos números do Palmeiras de vendas. Não dá para chegar perto dos números do Flamengo, porque o Flamengo vende isso aqui. E eram números completamente diferentes, tá? Uma realidade absurda a favor do Flamengo, e é por isso que o Flamengo hoje tem 70 milhões de reais garantidos por temporada com fornecedor de material esportivo. O Palmeiras tem a expectativa de bater 40 milhões, o Corinthians tem 30 com a Nike que quer aumentar, enfim, essa é uma grande questão.
Hoje vamos abordar uma polêmica que está movimentando as redes sociais. John Testor, dono da SAF do Botafogo, voltou a provocar o Flamengo com uma postagem que deu o que falar. Mas antes de entrar no detalhe dessa história, me diz uma coisa. Você acha que essa rivalidade entre clubes fora dos gramados faz parte do jogo ou acaba passando dos limites? Vamos entender o que rolou nesse novo capítulo de provocações. Neste último domingo, dia 8, durante a madrugada, Testor usou suas redes sociais para ironizar o Flamengo, fazendo referência à discussão sobre fair play financeiro no futebol brasileiro. Só para contextualizar, essa questão do fair play financeiro é um tema quente nos bastidores da CBF, já que mexe diretamente com a maneira que os clubes podem gastar com contratações, salários e tudo mais. E adivinha quem está envolvido na polêmica? O nosso Flamengo e o Botafogo, que atualmente tem sido comandado pelo bilionário americano. Testor postou uma imagem curiosa, um manequim em uma loja oficial do Flamengo, vestindo camisa e calça do clube, mas com um boné do Botafogo. Ele usou essa imagem para fazer uma comparação entre os gastos dos clubes. E o mais interessante foi a legenda que ele colocou: foto antiga, novo significado. Camisa do Flamengo R$ 349, calça do Flamengo R$ 229. Boné azul com logo de presente do gringo, R$0, fair play financeiro do Botafogo. Ou seja, ele deu uma cutucada no Flamengo, dizendo que enquanto o rubro-negro gasta muito, o Botafogo estaria seguindo um caminho mais econômico. Essa, na verdade, não foi a primeira vez que Testor usou essa imagem para alfinetar o Flamengo. Em agosto, ele já havia postado a mesma foto, mas com outra provocação. Na legenda da ocasião, ele disse que todos amam o Botafogo hoje em dia, logo após o Flamengo ter sofrido aquela dolorosa goleada de 4-1 para o Glorioso. E quem acompanha o futebol sabe o quanto esse tipo de provocação mexe com os ânimos da torcida. E não parou por aí. Testor parece estar acompanhando de perto as discussões internas do Flamengo sobre o fair play financeiro, e em um grupo de WhatsApp com sócios do clube, o presidente Rodolfo Landim comentou sobre os altos investimentos que o Botafogo tem feito. Segundo Landim, o Botafogo já investiu cerca de 75 milhões de euros apenas este ano, o que equivale a mais ou menos 450 milhões de reais. Para comparar, o faturamento total do clube carioca no ano passado foi de 322 milhões de reais. E aí vem a provocação final. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro. Essas provocações entre os clubes sempre mexem com a rivalidade, mas até que ponto elas realmente afetam o futebol dentro de campo? E mais, será que essas alfinetadas nas redes sociais realmente influenciam a torcida ou acabam sendo apenas mais um capítulo de entretenimento fora das quatro linhas? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixe seu comentário e vamos continuar essa discussão.